piedade, bem comum todos dando as mãos, os direitos também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado, novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, verdade e vida, pela cruz vem a ressurreição, convivência na felicidade, povo irmão rumo à libertação. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Olá, amigos e amigas, e todos os e todas que nos acompanham na Rádio Nova Aliança, AM 710 e FM 103.3, bem como aqueles que seguem e aquelas que seguem as redes da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. Aqui estamos para mais um programa de Justiça e Paz. Como de costume, já estamos todos os sábados e vocês já nos acompanham. E aqui estamos para mais um programa. Sou Vicente Sérgio, integrante da Comissão de Justiça e Paz, e aqui estou com a professora Vanildes. Professora Vanildes, ela é coordenadora de pastoralidade da Universidade Católica de Brasília e é assessora do Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI, aqui do Centro-Oeste. Olá, professora Vanildes, como está? Olá, Vicente Sérgio. Eu estou muito bem, obrigada e você. Uma alegria estar aqui contigo. Te cumprimento e cumprimento todos os ouvintes que nos escutam nesse momento. Muito bem, muito bem. Pessoal, nós continuamos neste programa naquele nosso roteiro sobre a temática da campanha da fraternidade. Já tivemos 2 programas, aliás, 3 programas, 2 onde a gente fez uma ambientação sobre a temática da campanha da fraternidade, a ligação que ela tem intrinsecamente, inclusive, com o documento de nosso queridíssimo Papa Francisco Fratelli Tutti. E programa passado, nós focamos na temática do ver da campanha da fraternidade, que está no texto base da campanha. Aqueles que seguem as nossas redes poderão ver o texto base, não é? Que já mostramos também no encontro passado. Aqueles que nos ouvem na Rádio Nova Aliança podem
podem depois procurar o texto base. E no encontro passado, professora Vanildes, nós conversamos sobre o ver a partir da temática Onde está o teu irmão? E conversamos e vimos que o grande problema da chamada para a fraternidade e a amizade social é este ambiente de ódio, este ambiente de desconfiança e, portanto, este ambiente de nada fraterno que existe entre nós. E aí cabe muito bem, então, a pergunta feita a Caim: onde que está o teu irmão? E neste programa, minha gente, nós vamos conversar sobre um outro ponto do documento, do texto base, que é o iluminar, né? E a temática do iluminar é a temática central da CF, né? Porque vai lá exatamente no texto de Mateus 23:8, que é onde Jesus afirma explicitamente: vós sois todos irmãos e irmãs. Então, é sobre este momento do iluminar e sobre esta temática que nós vamos começar a conversar. Professor Vanildes, sobre esta temática do vós sois todos irmãos e irmãs, esta chamada é uma orientação para o respeito à vida fraterna, bem à luz do grande mandamento, né, do grande mandamento de Jesus, que é amar a teu próximo como a ti mesmo, não é isso? Pois é, Vicente, é exatamente isso, né? É interessante ver como é que está a construção do texto base da campanha da fraternidade, que é um texto que tem uma linha, né, de raciocínio, tem uma linha de pensamento, tem uma linha de construção, inclusive teológica, né? Porque se a gente pegar no texto do Iluminar, que é o eixo, o coração do tema da campanha da fraternidade desse ano, das discussões, né? O texto iluminador da campanha da fraternidade, das reflexões que a gente está fazendo, vós sois todos irmãos, a, a gente pode perceber que essa afirmação de Jesus, né, ou da comunidade de Mateus, que coloca, né, a comunidade de Mateus faz uma memória. Acho que é interessante isso aqui, a gente perceber que a Bíblia é uma grande memória da experiência do povo com Deus, né? E o Segundo Testamento, ou o Novo Testamento, ele é uma grande memória, né, de uma experiência feita com Jesus. Então, a memória que a comunidade tem nesse texto, nesse Evangelho de Mateus, e muito especial nesse texto, é uma memória que parece responder à pergunta lá do início do texto, né, do texto bíblico, da Bíblia, que é o Gênesis, né? E curiosamente, Mateus também foi colocado, embora os estudos já ajudam-nos a contextualizar, né? Que o texto, o Evangelho de Mateus não é o primeiro evangelho, mas sim Marcos e Mateus, porque Mateus, Lucas bebem, né, na mesma fonte que construiu Marcos e em Marcos para construir o seu evangelho, né? E Mateus é colocado em primeiro por quê? Né, dos evangelhos, justamente porque Mateus é uma comunidade que faz uma retomada dessa experiência com Deus do Primeiro Testamento, né? Então, assim como Mateus está em primeiro lugar ali, abrindo o Primeiro Testamento, o livro do Gênesis abre também, que também não foi escrito primeiro, né? Não é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, ele é escrito num outro momento, mas depois quem organiza depois os textos sagrados vai colocar o Gênesis no primeiro livro da Bíblia e Mateus no primeiro livro do Primeiro Testamento. Ou seja, com Jesus dando a resposta, parece, né? Aquele que é o Filho de Deus, né? O Verbo encarnado, o Filho de Deus, ele dá a resposta também, né? Onde é que está o seu irmão? E aí Caim vai dizer, eu sou a guarda dele, né? E a resposta de Jesus é:
vós sois todos irmãos e irmãs. Parece que o texto bíblico, né, de Mateus, faz algumas perguntas, ele vai fazendo algumas perguntas, né, ao longo do evangelho, que é uma pergunta crucial, que é: quem é filho de Deus? Pode-se dizer filho de Deus, né? Na verdade, tem uma pergunta que é: quem é o verdadeiro seguidor ou seguidora de Jesus? É uma questão que está sendo muito perguntada no livro de Mateus, porque tem uma situação de conflito, conflitos que geram inimizades, inclusive, entre os próprios seguidores e seguidoras que iniciam ali no primeiro século, né? Das primeiras comunidades, os seguidores e seguidoras de Jesus. Você tem um conflito ali com aqueles que são, aqueles que vêm primeiro são os convertidos, então esses são os verdadeiros, né? Filhos de Deus, né? Esses são verdadeiros cristãos, seguidores de Jesus, né? E aí então tem toda uma discussão na comunidade com relação a isso, né? Aqueles que são estrangeiros, né? Que são marginalizados. O Evangelho de Mateus tem muito essa presença também dos estrangeiros, né? Daqueles que são de fora, não são de dentro, né? Da região da Palestina, ou seja, são de fora da comunidade, né? Ele é um evangelho escrito para muito, trazendo, né, essa ideia também dos estrangeiros, daqueles que estão fora, né, daquele ambiente, do ambiente geográfico inicial, né, da construção das primeiras comunidades. E tem-se então essa pergunta, né? Afinal de contas, quem é o verdadeiro seguidor e seguidora de Jesus, né? E aí a memória que a comunidade faz, que é muito bonita, que é essa memória de Jesus dizer: vós sois todos irmãos e irmãs. Né? Não tem diferença aqui entre vocês e quem chegou primeiro, quem chegou depois, quem é de dentro desse lugar e quem é de fora desse lugar, que está chegando aqui encantados, né, com essa boa nova e que quer caminhar junto, né? Então, é, essa resposta dada, né, essa afirmação de Jesus, vós todos irmãos, vós sois todos irmãos, é meio que uma chamada de atenção à comunidade, né, para perceber isso que também está presente, muito presente na Fratelli Tutti e muito presente na ideia da amizade social que está presente na campanha da fraternidade, que é: que amor é esse? Vós sois todos irmãos, amai-vos uns aos outros. Que amor é esse? Que amor é esse, né? É o amor que ultrapassa a geografia, as barreiras da geografia e do espaço, né? É um amor para além disso, né? O amor que não está cercado por alguns num único lugar, né? Mas é um amor que se expande, que é muito o que está na Fratelli Tutti, né? Uma insistência do Papa Francisco, que também nos ilumina, né? Quando ele também faz um caminho de ir aos encontros de tantos que são diferentes, que estão para além do espaço onde ele está, né? E Mateus, no seu evangelho, assim como todos os outros evangelhos, mas o texto está trazendo o evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus tem um Jesus que vai alargando a sua tenda, né? Vai trazendo muitos em volta dele e vai também indo ao encontro de muitos, né? Muitos considerados marginalizados, muitos considerados os excluídos da época, oprimidos, né, por um sistema que era um sistema do Império Romano, que era um sistema muito opressor, né? E que nessa opressão deixava muita gente marginalizada, né? E o público da comunidade de Mateus é um público aí, né, de muitos excluídos, de muitos marginalizados, né? E que também pela própria comunidade de seguidores, de aqueles que dizem seguidores de Jesus, em determinado momento também discrimina, também marginaliza. E aí, então, tem a grande memória linda de Jesus, que é: vós sois todos irmãos e irmãs, para além das barreiras geográficas e do espaço onde vocês estão, né? Então, isso é o coração mesmo da campanha da fraternidade, né? Desse ano, amizade social. Perfeito, Vanildes. Você colocou aí inclusive você já deu um pulinho lá na terceira parte do texto, né, do alargar as tendas, lá do agir, mas importante você ter chamado a atenção disso, porque
porque este fato de amar para além, é também uma chamada de atenção para que estejamos bem observando a diversidade, a importância da diversidade, a importância do respeito à cultura do diálogo, a importância da abertura à presença do outro e da outra, como também como sacramento na vida da gente, não é isso, Vanildes? Exatamente, Vicente, como a diversidade como um sacramento da vida da gente. Nós somos diversos, né? Não somos todos. Vós sois todos irmãos. Vós sois todos irmãos, traz consigo a ideia de que vós sois todos iguais em direitos, mas vós sois todos diferentes na Constituição, vindos de diferentes lugares, diferentes tradições, diferentes crenças, inclusive, né? E que isso tudo se mistura e se torna uma comunidade, né? E essa diversidade, ela é sacramental, né? Jesus escolhe para ser os seus seguidores, né? Se a gente vai pegar os 12 que estão mais próximos deles, gente, quanta diferença neles, né? Cada um deles, um mundo de pessoas, né? E, ou seja, a diversidade faz parte do jeito de Jesus olhar o mundo e perceber o mundo e perceber a vida, né? E isso transborda no Evangelho, transborda no Evangelho de Mateus. Se a gente pegar o Evangelho de Mateus no início dele, logo o primeiro capítulo, tem uma coisa muito interessante, uma curiosidade, que às vezes a gente passa por ela sem perceber direito, mas se a gente for observar, assim como o livro do Gênesis lá atrás, né, que traz as questões das genealogias, a origem do povo, de onde é que vem. Aqui, Mateus também começa o livro com a genealogia, mas é muito interessante quem está presente na genealogia de Jesus. Inicialmente, você tem 5 mulheres presentes na genealogia de Jesus, ou seja, na origem de Jesus. E essas mulheres são todas estrangeiras, todas mulheres de outros lugares, né? E nas suas diferenças. Então, quer dizer, o Evangelho de Mateus, ele é um evangelho que, desde o seu princípio, na origem de Jesus, já traz a diversidade, uma diversidade que compõe a comunidade, né? Essa diversidade precisa ser respeitada, é um chamado a ser respeitado, um chamado a nos reconhecermos todos como irmãos e irmãs, e eu acho essa ideia do amor que Jesus prega e que Jesus vive, que Jesus ensina, e que a comunidade parece, ora, está muito certa dela, e ora nem tanto, ora parece que aprende, mas ora parece que desaprende, parecendo a gente, né? Nós também somos meio assim. A gente, não é? A gente somos Vai, todos irmãos, como mas diz o outro, um uns vai é para mais frente e um irmão, vem né? para trás, né, Vanildes? Exatamente, um vai para frente, vem para trás, um aprende, desaprende, e a comunidade parece que está puxando sempre a orelha da gente para dizer: opa, peraí, né? Vem aqui, olha só, olha bem para nós, olha quanto diferente nós somos, de diferentes lugares, de diferentes experiências, né? Mas todos, todas temos direito ao respeito, né? E aí é onde eu acho que o amor é, é apresentado, né? Colocado, a campanha da fraternidade, da amizade social, que faz a gente revisitar o amor, né? Revisitar essa palavra de Jesus, vós sois todos irmãos, amai-vos uns aos outros, né? Assim como eu vos amei. O primeiro mandamento é o mandamento do amor. Fazer revisitar o amor é revolucionário, eu diria assim. E por que ele é revolucionário? Esse amor é revolucionário porque ele não é um amor nessa ideia de que assim, olha, nossa, eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que amar as pessoas, se as pessoas me fizerem mal, me oprimir, eu tenho que amá-las mesmo assim, que afinal de contas é a ação
meus irmãos, né? Não é essa a ideia, essa ideia é uma ideia muito simplória do amor, né? Esse amor aqui é um amor com muita profundidade, porque é um amor justamente do respeito às diferenças, né? É um amor da construção da unidade, no respeito às diferenças. É a ideia do amor político, que também está trazendo a campanha da fraternidade, né? Que é, o que é esse amor político? O que é esse amor profundo? O que é que vós sois todos irmãos e irmãs nessa diversidade de vocês? É o amor responsável, é o amor da responsabilidade, da corresponsabilidade com o outro, com a construção de uma comunidade, de uma sociedade onde essas diferenças são respeitadas. O direito de existir é um direito de todos e todas, né? Eu posso até não respeitar, não aceitar, né, o seu jeito de ser, mas eu preciso respeitar a sua existência. Isso é o amor ampliado, grande, né? Profundo, com profundidade, né? Porque e é muito exigente esse amor. Esse amor é muito exigente, né? Se a gente pensa na comunidade de Mateus, por exemplo, que está trazendo essa memória de Jesus, e se a gente faz uma leitura, a gente pega a leitura desse capítulo, né, do capítulo 23, porque aqui está só o 8, finalzinho do 8, né? Se a gente pega o capítulo inteiro, é um capítulo dado, porque Jesus, a memória que Jesus está dando, né? Olha, dando umas brigada com o povo. Ai de vós, presta atenção, olha o que vocês estão fazendo, não é? Vocês estão cometendo a mesma, vocês estão fazendo da mesma forma que os opressores fazem com vocês, que os donos do poder que estão aí estão fazendo com vocês. Não, 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 não. A diferença entre vocês é o que eu ensinei, que é o amor. É esse amor fraterno, é esse amor da amizade social, né? Que é esse amor para além das fronteiras, de novo, para além das fronteiras geográficas e do espaço, né? Uhum. Perfeito, Vanildes. E ouvintes, prezados e prezadas ouvintes da Nova Aliança AM 710, FM 103.3 e todos aqueles e aquelas que acompanham a Comissão de Justiça e Paz em suas redes, estamos aqui a conversar sobre a reflexão feita no documento texto base da campanha da Fraternidade no momento do Iluminar. E, Vanildes, você falava que o respeito a esta diversidade qualifica o respeito à cultura do diálogo, o respeito ao outro, qualifica este amor como não um amor simplório, mas um amor de construção de caminhos, o amor político, como o mesmo documento coloca, que seja aquele que nos torna responsáveis, vitais e existenciais pela vida e pela existência do outro e da outra, né? E aí me parece, Vanildes, e me diga se isso está certo, que o texto, quando anuncia todas essas coisas, também tem o propósito de denunciar aqueles falsos profetas que vão dizer que a comunidade deve ser construída, aqueles falsos profetas e falsos pastores, que a comunidade pode ser construída sob o fundamento do ódio e ter este ódio como um cotidiano, algo normalizado na comunidade. É uma denúncia também? É uma denúncia. É uma denúncia. Tanto é que o Evangelho de Mateus é considerado por muitos dos estudiosos, dos biblistas, né, dos teólogos que estudam a Bíblia, como um evangelho da profecia, é uma profecia da resistência. Nessa ideia de ser uma profecia da resistência, e que resistência é essa? É o resistir, né, no sentido de, em meio a todas as confusões, as opressões, ao ódio estabelecido pelo poder político, pelo poder econômico da época, né? Porque uma coisa importante, Vicente e os amigos que nos ouvem, é sempre fazer uma compreensão de que o texto bíblico ele tem um contexto, né? Ele nasce num contexto. E o contexto do Evangelho de Mateus é um contexto, de novo, né? Estou repetindo aqui, porque é um contexto, eu já falei disso, de muita opressão, né? E uma opressão que ela vem tanto do poder político, do poder econômico, que está junto, né? O Império Romano, quanto do poder religioso também, né? Que
a questão da violência, por exemplo, quem não sabe a ideia da Pax Romana, né? O que que é a Pax Romana? A Pax Romana era a paz baseada nas armas. Era com as armas, com a opressão que se tomava as terras dos outros, que invadiam né, os povos, não é? E que cometiam, infelizmente, barbaridades com os povos. Então, era na linha da... estabeleciam guerras, né? Então, era uma paz baseada, né? Uma falsa paz, uma pseudo-paz, né? Porque era baseado no ódio, baseado na força que oprimia, que explorava, né? Principalmente aqueles mais menos favorecidos, os considerados marginalizados, que estavam à margem. Então, é um contexto de muito conflito, e um conflito onde o ódio, a violência, né, a discriminação está muito presente. Está muito presente, né? Então, quando a gente fala que a comunidade, o Evangelho de Mateus é um evangelho profético da resistência, é porque é justamente essa chamada de atenção para dizer: olha, nós somos seguidores e seguidoras de quem? Nós somos filhos e filhas de quem? Nós somos irmãos de quem? De Jesus. Ele é o nosso mestre, né? Ele ensinou para gente não querer estar acima de ninguém, né? Por isso não chame ninguém de mestre. O único mestre sou eu. E que tipo de mestre eu sou? Eu sou o mestre da não violência, não é? Eu sou o mestre da cultura da paz, no sentido de que, né, faço denúncias da violência, faço denúncia da exploração, e é isso, inclusive, que vai fazê-lo levar até a morte de cruz, não é? Vai fazê-lo ser crucificado, né? Eu sou o mestre do amor, desse amor, da fraternidade, né? Então, é fazer lembrar, né, quem é Deus, né, e quem é esse Filho de Deus, né? Que na história bíblica, se a gente pegar, né, o fio condutor da história bíblica toda, né, o fio condutor mesmo que tem muita coisa em volta desse fio, mas o fio condutor é esse Deus da vida, da defesa da vida, da preservação da vida, não é? E Jesus também, e a comunidade de Mateus, por isso é considerada profética, porque faz a denúncia a esse tipo de sociedade, desse poder que é um poder que oprime, desse poder que é um poder que marginaliza, que descriminaliza, né, pessoas, né, e anuncia o amor de novo. Anuncia o mandamento do amor de novo, amai-vos uns aos outros, vós sois todos irmãos, né? Anuncia a corresponsabilidade que a gente tem na construção desse outro mundo que é possível, né? Se a gente se corresponsabiliza por ele. Né? Eu, de novo, respondo a pergunta lá de Deus, quando pergunta onde é que está o seu irmão, né? Chamando para a responsabilidade, que somos todos e todas irmãs e irmãos, né? Então, de fato, é um evangelho da profecia, né? Da profecia e da denúncia. Lembrando sempre que a ideia de profecia ele tem sempre anúncio e denúncia. Então, você tem um anúncio do amor e tem uma denúncia daquilo que é ao contrário do amor, que é a violência, nesse caso do Evangelho de Mateus, né? Perfeito, Vanildes, perfeito. Nesse sentido, nós já estamos quase encerrando o nosso programa, porque o tempo corre muito rapidamente, mas queria que você tratasse, para fechar, você falou aí das questões do chamamento a este amor e a esta denúncia das marginalizações existentes. Então, muito oportuna, muito concreta e absolutamente atual a, o Evangelho de Mateus, né? Que diz para nós hoje atenção a tantas violências e atenção a tantas marginalidades, não é isso, Vanilde? E que, nesse sentido, precisamos, então, transformar nosso sentido de fraternidade em amizade social. Sim, Vicente, eu penso que a campanha da fraternidade desse ano, ela é uma campanha muito ousada,
e muito exigente para nós, porque diante de uma realidade que a gente também vive, né, de tantas violências, o mundo inteiro, e nosso país também, de tanta violência, de tanta marginalização, criminalização, principalmente daqueles e daquelas considerados, né, as minorias no sentido do direito, né, do direito de existir, do direito de ter vida digna, né? Na sociedade, o chamado da campanha da fraternidade, da corresponsabilidade, da construção de uma sociedade onde todos e todas caibam, né? Uma sociedade que seja retrato do reino de Deus, né? O reino de Deus, que é esse lugar que cabe a diversidade, né? Que respeita essa diversidade, que a diversidade tem o direito de existir, né? Porque isso é respeitar a condição da humanidade, que é Uhum, diversa, né? Eu penso uhum, que o Evangelho de Mateus ilumina e ilumina muito esse versículo especial escolhido aí para nos iluminar e com toda a Fratelli Tutti, né? uhum. Que nos ilumina também. Eu acho que ele é fundamental para a gente poder ter ele no nosso, ter ele no coração. Acho que a campanha da fraternidade desse ano faz uma coisa que a Bíblia vai fazendo na sua construção toda, que é de fazer a gente recordar quem a gente é, Uhum, de onde a gente veio, o que a gente deve ser e para onde a gente deve ir, uhum, né? uhum. E fazer recordar é fazer passar pelo coração, ou seja, no hebraico é fazer passar pelo coração. Isso. Ou seja, fazer a gente lembrar, passar pelo nosso coração de novo, que as respostas para essas opressões, violências, essa situação de ódio que a gente vive, não é mais ódio, não é mais violência, não é mais criminalização, discriminação das pessoas, mas é o amor às pessoas. Mas, de novo, né? Não é qualquer amor, é o amor que me torna responsável pelo outro. Pelo outro, pela outra, esse ser responsável pelo outro, pela outra, nessa modalidade, é inclusive um amor que é exigente, que chama atenção, que está junto, que corrige, que ajuda, porque isso é amar, né? Isso é amar, né? Isso é o amor revolucionário, né? É o amor que anuncia, é o amor que denuncia também, né? Porque amor não é só anúncio, amor também é denúncia. Denúncia. Muito bem, prezados e prezadas ouvintes e aqueles que nos acompanham nas redes da Comissão de Justiça e Paz, estamos encerrando este papo absolutamente agradável com a professora Vanildes sobre a temática da CF desse ano, sobre o espectro do tema do iluminar, vós sois todos irmãos e irmãs. Vanildes, muito obrigado pela sua disponibilidade, um grande abraço, tá certo? Um abraço, Vicente, a você também, a todos aqueles que nos escutam, e sigamos fazendo revolução, amando. Muito bem. E amigos e amigas da Rádio Nova Aliança AM 710, FM 103.3, e aqueles que nos acompanham nas redes e aquelas que nos acompanham nas redes da Comissão de Justiça e Paz, a seguir vocês ouvirão a reflexão da leitura do dia, feita pela nossa queridíssima colega da Comissão de Justiça e Paz, teóloga nossa queridíssima Simone Furquim, e logo em seguida ao nosso programa na rádio, quem estiver acompanhando na rádio, poderá também acompanhar o programa do nosso cardeal Paulo, que também logo em seguida estará à disposição. A todos e a todas, um grande abraço e até o próximo programa de Justiça e Paz. Até mais! Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é João, capítulo 11, 45 a 56. O Evangelho informa que as autoridades judaicas conspiravam para matar Jesus porque ele estava realizando muitos sinais. O último sinal que desencadeou a ira dessas autoridades foi a recente ressurreição de Lázaro. João não usa o termo milagres, pois, para o evangelista, os sinais indicam que Jesus possui origem divina. São 7 sinais que revelam que Jesus vem do Pai.
E está chegando a hora de Jesus realizar o seu principal sinal, que é de vencer a própria morte e ressuscitar. Este sinal é que vai congregar os cristãos e as cristãs em torno de seus ensinamentos e práticas. O evangelista diz que Caifás, o sumo sacerdote, profetizou tudo isso sem mesmo compreender o profundo significado deste acontecimento. Só quem pôde compreender foram os cristãos da comunidade joanina, que viveram no final do primeiro século, ou seja, passados 70 anos da morte e ressurreição de Jesus. O Evangelho de João é uma reflexão profunda sobre o evento Jesus. Para o evangelista, graças a esse evento da paixão, morte e ressurreição, os seguidores passaram a crer verdadeiramente em Jesus, o Cristo, e por isso surge o grande movimento cristão. Ele vai dizer: Jesus morreu para reunir os filhos de Deus dispersos. A palavra de Deus, o projeto de Deus foi fecundo a partir daí. Em meio ao caos gerado diante de tantos sofrimentos que os primeiros cristãos passaram, surge um movimento de solidariedade, de amor entre os irmãos e irmãs, a partir dos ensinamentos do Evangelho, da Palavra de Deus. Hoje, nós cristãos e cristãs continuamos nos reunindo em torno desse acontecimento Jesus Cristo e vamos reler as narrativas sobre Jesus, porque a leitura da Bíblia é como lâmpada para iluminar o nosso caminho, a nossa realidade de vida. Também é importante compreender que a palavra de Deus não se esgota no texto da Bíblia. Todos nós continuamos tecendo esse livro. A Bíblia é palavra de Deus tecida na história humana. Nossa Semana Santa deverá ser de muita união e reflexão em torno das narrativas sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E com sabedoria, vamos percebendo os sinais de Deus para nós, em nosso cotidiano, para construir uma sociedade mais humana, solidária, do bem viver, do cuidado com todos e com a natureza. Tudo isso se faz necessário para vencermos os poderes da morte e celebrarmos a vida em abundância. Uma santa semana abençoada para todos e todas. Amém. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus Cristo, pão da vida plena, em sua mesa nos faz assentar e sacia nossa pobreza para o mundo mais justo formar. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Unidos nesse tempo propício de jejum, oração, caridade,
vós mesmos de comer. A ausência da fraternidade nos leva a desviar o olhar do irmão que tem necessidade de valor, alimento e lugar. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. A fome agravada no mundo vem de uma visão arrogante. A carência do amor mais profundo que nos torna irmãos tão distantes. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Nas cidades em todo lugar, que se abra o nosso coração, alegria de poder partilhar o pão nosso em feliz oração. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Bem atentos à sociedade, bem comum, todos dando as mãos. Os direitos, também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado. Novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo